E vamos tentar finalizar esse assunto, né, de trigonometria. Vamos lá. Uma coisa interessante, né, que a gente tem que ver e a gente vai aplicar muito, né, nos cálculos, quem for fazer cálculo aí depois, né, cálculo diferencial e integral, vai ver que vai ter que utilizar esse tipo de identidade, tá? Então vamos lá. Na última aula a gente viu bastante coisa, né? Viu algumas transformações, né? Essas identidades aqui, só voltar um pouquinho. Vimos funções e vimos algumas transformações, né? No caso aqui da adição do cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. E, consequentemente, a tangente da soma e a tangente da diferença também, certo? Aqui a cotangente da soma, a cotangente da diferença. E também vimos algumas outras formulazinhas, né, de multiplicação, certo? Seno de 2a, ou 2θ, ou 2, independente da variável aqui que seja utilizada, vai ser 2 seno a cosseno a, certo? Aqui a tangente de 2a também, a tangente de 3a. E o seno também de 3a. Né? Vimos algumas dessas identidades. Essas aqui eu passei um pouco direto, porque dificilmente a gente vai utilizar dessa de divisão, né? Seno da divisão aqui. Seno, cosseno e tangente da divisão, tá? Difícil. E essas daqui também, algumas dessas transformações aqui também, né? Dificilmente a gente vai utilizar. Porém, é interessante que vocês deem uma olhada, né? Algumas são as famosas fórmulas de Werner, certo? Eu não cheguei a falar na última aula, beleza? Só mostrei assim por alto, né? E aqui nas identidades é interessante a gente ver principalmente os exercícios. Mas vamos lá nas definições, né, básicas. Os teoremas dados. Diz o seguinte: dadas duas funções, né, f e g, cujos seus domínios são D1 e D2, respectivamente, né, dizemos que f é idêntica a g, né, ou seja, e indicamos por essa simbologia, né, de congruência. Então, f é idêntica a g se somente se a função f for igual à função g, para todo x em que ambas as funções estejam definidas. Então, em símbolos, escrevendo em símbolos isso, a gente vai ter que as funções f e g são idênticas se somente se forem iguais, né? Forem funções iguais para todo x na interseção dos domínios dessas funções, tá? Onde elas estejam definidas. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de funções idênticas. A função f de R em R é dada por x mais 1 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado. E a função g de R em R é dada por g igual a 4x. Por que elas são idênticas? Porque se a gente abrir essa função f aqui todinha, a gente vai encontrar ao final justamente o 4x. Ou seja, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou x mais 1 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1. Menos x menos 1 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 2x menos 1, né? Trocando sinais, já que eu tenho um menos aqui fora, certo? Do parênteses. Então, fazendo essas operações aqui, a gente vai ter 1 menos 1 é 0. Aqui vai ter menos x ao quadrado mais x ao quadrado é 0. Sobra o quê? 2x mais 2x, que é justamente 4x, que é igual a g de x, para todo x real. Então, a gente tem que essas funções são idênticas, beleza?
mesmo tendo formatos diferentes, né? Como a gente viu aqui. Então, a gente pode simplificar, né, essa função f para que se torne a função g, né? E assim a gente consegue mostrar que elas são idênticas. F é igual a g. Essa função, outro exemplo, né, a função f de x é igual a x mais 1, e a função g de x é igual a x mais 1, ou x ao quadrado, deixa eu melhorar isso aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Elas são idênticas, por quê? Se a gente pegar a função g, certo? Essa função g, e pegar o numerador, né, essa expressão aqui do numerador, a gente vai ter isso aqui é a diferença de dois quadrados. Quando a gente tem a diferença de dois quadrados, a gente pode escrever produto, né, como sendo o produto da soma pela diferença desses dois números, ou desses dois valores aqui que estão na expressão, x e 1, certo? Então, escrever essa expressão aqui, né, o produto, ou a diferença de dois quadrados, é escrever o produto da soma pela diferença. Tá? Então, fazendo essa substituição aqui, né, desse x ao quadrado menos 1 pelo produto da soma pela diferença de x entre x mais 1 e x menos 1, certo? Produto. A gente vai chegar nisso aqui, onde eu tenho x menos 1 aqui em cima e x menos 1 aqui embaixo. Então, eu posso simplificar. Essa divisão é 1, certo? X menos 1 dividido por x menos 1 é 1. Sobra o que para a gente? O x mais 1. Então, esse x mais 1 aqui é o resultado dessa simplificação, que é justamente a nossa função f de x. Para todo x nos R, ou seja, reais, menos o 1, certo? Tirando 1, excluindo-se 1. Esse domínio. Então, a gente tem que essas funções são idênticas, tá? Beleza? Então, aqui tem mais alguns exemplos, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver f de x igual a seno ao quadrado de x e a g de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, a gente vai ter que essas duas funções também são idênticas. Porque pela demonstração que a gente viu lá das transformações, né, ou pelas identidades trigonométricas, certo? A gente viu que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? A relação fundamental trigonométrica é igual a 1, certo? E se a gente passar esse cosseno ao quadrado para o outro lado da igualdade, né, para o segundo membro, a gente vai ter o seguinte: esse seno ao quadrado de x é justamente 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, logo, dá para ver que são idênticas, né? Já que a gente tem que a função seno de x é igual a 1, ou o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E assim a gente verifica que f é igual a g, né? As funções para todo x real. Beleza? O mesmo aqui no quarto exemplo, mas eu vou passar aqui um pouco. Então, essas demonstrações, né, a gente consegue demonstrar fazendo o quê? Principalmente essas duas aqui, tá? É usando as identidades trigonométricas, certo? A diferença entre o seno e cosseno, desculpa, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1. Então, se a g é uma constante 1, então essa diferença é igual a 1. Se é igual a 1, então logo as funções são iguais. Aqui também, né? No exemplo 3.
A gente viu que essa identidade fundamental trigonométrica se vale aqui, né? Já que essa expressão de cima da função f é igual a g de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? São idênticas, já que a gente consegue ver aqui pela identidade, né? Então, a gente pode aplicar qualquer uma das fórmulas de identidades ali, tá? E assim verificar, né, que as funções são idênticas, né? Então, tem alguns casos aqui que a gente tem que utilizar, né? Alguns processos que a gente tem que provar essa identidade, certo? Ou seja, é apenas fazendo umas substituições dessas identidades, tá? Vou pular aqui um pouquinho. Vamos lá para os exercícios, né? Então, olha só. Prove que o produto de 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Essa expressão, né, ela é verdadeira para todo x real e x diferente de kπ, certo? Então, vamos lá. Então, basta eu verificar aqui essa igualdade e fazer as substituições das identidades que eu conheço. Então, o que a gente pode substituir aqui de identidade? Né? Para conseguir operar e reduzir essa equação aqui e mostrar essa igualdade. Vamos lá. Vem aqui, ó. Esse tangente ao quadrado de x. A gente sabe que desculpa, tangente não, cotangente. Vou voltar aqui. A cotangente de x, a gente viu lá nas identidades trigonométricas, certo? E a cotangente é o contrário, é o inverso da tangente, certo? Só que a tangente é seno sobre cosseno. Então, a cotangente é cosseno de x sobre seno de x. É o inverso, né? Opa, seno. Vou escrever cosseno novamente. Seno de x. Opa, já substituímos aqui uma identidade, certo? A gente já tem uma identidade aqui. Então, substitui no lugar dessa cotangente essa expressão seno sobre cosseno sobre seno. Então, se aqui está cotangente de x ao quadrado, claro que essas duas expressões também vão estar ao quadrado, né? Essas duas funções aqui, certo? Se tivesse ao cubo, seria ao cubo aqui também, tá? Então, a gente teria que fazer levar ao cubo também. No caso aqui, como está ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, fazendo essa substituição da cotangente ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter isso aqui, certo? 1 mais isso aqui é a cotangente, então é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E essa outra expressãozinha aqui, a gente já fez, né? A gente já fez. E é justamente essa expressão aqui em cima, né, da identidade que a gente viu do terceiro exemplo, certo? Ou seja, 1 menos cosseno ao quadrado de x é justamente seno ao quadrado de x, pela identidade fundamental trigonométrica, certo? Então, a gente pode escrever o seguinte. Voltar para cá, o exercício. Então, a gente pode, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, escrever simplesmente só o seno ao quadrado de x, certo? Então, tá aqui, ó, seno ao quadrado de x no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Beleza? Só substituímos isso, tá? Então, a gente pode operar, né, fazer a distributiva aqui com o seno ao quadrado de x, certo?
fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Certo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vezes o seno de x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado. Esse seno de x ao quadrado vai embora com esse seno de x ao quadrado. Aqui, na verdade, ele fez de outra maneira, né? Ele não fez a distributiva. Aqui ele fez o MMC entre esses dois, né? Então, o MMC aqui é 1 mais o MMC aqui vai ficar seno ao quadrado de x, né? Embaixo. Então, fazendo aqui seno ao quadrado dividido por 1 é seno ao quadrado de x, mais 1 vezes 1 seno ao quadrado de x, que é esse aqui. E seno ao quadrado de x dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes cosseno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Então, ele fez o MMC aqui dentro, certo? E depois fez essa multiplicação. Então, esse seno ao quadrado de x com esse seno aqui ao quadrado de x de baixo, simplificando, dá 1. Certo? Dá 1. Só que essa soma aqui, que é justamente a soma lá da identidade fundamental trigonométrica, também é 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Certo? É igual a 1. Então, justamente, a gente verificou aqui que é igual a 1. Certo? Então, a gente verificou que são funções idênticas. Mas por que ele chamou aqui de g, né? Porque ele chamou essa função aqui. Deixa eu mudar aqui. Essa função aqui de cima. Vou tirar isso aqui. Essa expressão aqui, ele chamou de f de x. Certo? E essa outra aqui, que é a função constante, ele chamou de g de x. Então, para eu demonstrar, né, para eu provar essa identidade, eu tenho que provar que essas duas funções são idênticas, né? Beleza? Então, basta eu operar em uma até chegar na outra. Cheguei na outra? Sim. Então, são idênticas. Então, provei que é verdade, né? Essa igualdade. Beleza? E aqui tem outros, né? Tem vários outros exercícios aqui para provar essa identidade, tá? Eu ver aqui tem várias resolvidas, né? Eu vou pular essas resolvidas, vou fazer uma que não está feita aqui. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Vamos fazer essa daqui. Certo? Provar que elas são iguais. Beleza? Essa daqui é bem simples, olha só. Vou passar mais para cá. Aqui. O que é a tangente? A tangente, ela vai ser seno sobre cosseno, certo? Então, seno de x. Deixa eu diminuir aqui. Seno de x sobre cosseno x. Certo? E essa outra aqui, mais a cotangente, ela é o inverso disso, né? Então, é cosseno sobre seno. Cosseno x sobre seno x. Certo? Estou pegando essa primeira igualdade aqui. Eu vou chamar de f de x, tá? Beleza. Então, essa primeira igualdade aqui, vou chamar da minha função f de x. Então, eu tenho que sair daqui e chegar a uma função g de x, que é esse produto aqui do outro lado, certo? Que é o produto entre secante vezes cossecante. Então, vamos lá. Fazendo aqui o MMC entre essas duas
frações, se os denominadores são diferentes, basta eu multiplicar os dois. Então, eu vou fazer cosseno x vezes seno x. Certo? Dividindo cosseno vezes seno por cosseno, vai ser seno x, né? E seno de x vezes seno x é seno ao quadrado de x. Beleza? Pegando essa mesma multiplicação e dividindo por seno, vai sobrar cosseno. E cosseno vezes esse outro cosseno aqui de cima vai ser cosseno ao quadrado de x. Ou mais cosseno ao quadrado de x. Beleza, igual. Essa soma aqui a gente já sabe o que significa, né? Soma dos quadrados do seno e cosseno aqui, ó. Isso aqui é a identidade fundamental trigonométrica. Isso aqui é igual a 1, certo? Igual a 1. Então, a gente vai e faz o seguinte. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 1 sobre cosseno x vezes seno de x. Como eu tenho multiplicação aqui embaixo, eu posso separar, né, essa multiplicação. Eu posso escrever assim. 1 sobre cosseno x vezes 1 sobre seno x. Certo? Posso separar. Se eu multiplicar isso aqui de novo, vou voltar aqui para cima. Concorda? Beleza? Então, basta a gente saber as identidades desses dois aqui. O que é 1 sobre cosseno x? 1 sobre cosseno x é secante. Opa! Secante de x. Secante. Eu vou ter que comprar uma mesa digitalizadora, né? Que a letra tá feia. Mas é porque eu estou escrevendo com mouse, tá? Então, até que está saindo mais ou menos, né? Então, secante e 1 sobre seno de x, a gente sabe que é cossecante de x. Então, cossecante de x. Beleza. Isso aqui é justamente a nossa função g de x. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo, né? Isso aqui é justamente a nossa função g de x. Certo? Então, saímos aqui da expressão f de x, certo? Que, na verdade, era tangente vezes, ou tangente mais cotangente, e chegamos ao produto da secante vezes a cossecante. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, façam bastante, tá? Façam todos esses exercícios. Mas eu vou colocar alguns na lista. Opa! Vou pôr alguns na lista, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei por que ele faz isso toda vez. Então, façam o restante aqui, porque isso aqui vocês vão utilizar bastante nos cálculos da vida, tá? São os cálculos 1, 2, 3, 4, tá? Essas identidades, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, esses exercícios aqui, né? Ficam à disposição de vocês aí para resolverem. Essas identidades no ciclo trigonométrico eu vou passar, tá? Mas é basicamente as mesmas noções, tá? Equações, eu também vou passar um pouco, tá? Eu também não vou cobrar de vocês tanta coisa assim de trigonometria. E a nossa ementa não deixa também, né? Nossa ementa lá não deixa. Tá? Porque aqui deixa eu abrir aqui só rapidamente. Aqui na nossa... Não sei por que abriu em outro.
Aqui na nossa ementa, deixa eu abrir aqui. Aqui na nossa ementa, né? Se vocês observarem, razões trigonométricas, arcos na circunferência. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Trigonometria, funções trigonométricas e seus gráficos, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. As relações trigonométricas fundamentais, que a gente já viu. Soma e diferença de arcos e arco duplo. Essa parte aqui eu passei rapidamente, né? Mas não tem tanto peso como o restante que a gente já viu, tá? Beleza? Foi todo esse conteúdo aqui. E voltando para cá, né, a gente passa por essas equações aqui, beleza? E chegamos aqui na parte final. Essas inequações também eu vou pular, tá? Esse é muito conteúdo que não está na nossa ementa, tá? Vocês podem dar uma olhada aí. O interessante que eu queria mostrar era as funções circulares inversas, tá? Por quê? Já que a gente tem inversas de funções normais, né, digamos assim, das funções mais usuais, que é funções afim, quadrática, cúbica, a gente também tem funções inversas das funções trigonométricas, tá? Então, aquela introdução que a gente viu lá também tem aqui, ó. Ou seja, para que tenhamos funções inversas, certo? Para que tenhamos funções inversas, e a gente viu isso lá, a gente tratou de funções da primeira prova, para que a gente tenha funções inversas, eu tenho que ter uma bijeção, certo? Então, a gente viu essa definição de sobrejetora, né? Vai ser sobrejetora se somente se todo y no contradomínio existir um x no domínio, tal que f de x é igual a y, certo? Ou seja, é sobrejetora se somente se a imagem for igual ao contradomínio. Beleza? A gente viu essa definição. E também vimos a definição de injetora, uma função injetora, né? Dados 2x, né? x1 e x2 pertencentes a A, e x1 se for diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. A gente diz que a função é injetora se somente se ocorrer isso aqui, né? O mesmo ocorre se a função ser injetora, se x1 e x2 pertencentes ao domínio, né? A gente ter as imagens em x1 e x2 iguais, implicar em x1 e x2 iguais, tá? A igualdade das raízes aí, no caso do x1 e x2, né? E se caso ocorrer as duas coisas, né? Injetora e sobrejetora, a gente tem que a função é bijetora. Ela é bijetora se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? Então, sabendo que a função ela é bijetora, a gente tem como encontrar a sua inversa, beleza? Então vamos lá. A gente viu isso aqui nas aulas passadas. Aqui, basicamente, aquele mesmo conteúdo, né? Que a gente viu. Para encontrar as inversas e verificar se a função é bijetora ou sobrejetora. Né? A gente viu esses gráficos lá no primeiro livro, né? Volume 1. Tá? Mas é nessa parte que eu queria chegar com vocês, que é a função arcosseno. Então, essa função arcosseno é a função inversa da função seno. Então, dada a função R, de R em R, né, como sendo a função seno de x, certo? Beleza? A gente tem que ela não é sobrejetora, pois não existe x pertencente aos reais, tal que o seno de x é igual a 2, por exemplo. E não é injetora, porque tem alguns pontos aqui, né? Seno de x
a gente tem essas igualdades aqui e aqui, né? Nesses dois pontos, eles são diferentes, porém, o seno nesses dois pontos aqui, nessas duas abscissas, são iguais. Tá? Então, x1 é diferente de x2, porém, o seno de x1 é igual ao seno de x2, ou seja, f de x1 é igual a f de x2. Tá? Porém, se a gente considerar que a função seno seja restrita em um certo intervalo, tá? Ou seja, que a função seno esteja apenas nesse intervalo de menos π a π, o contradomínio vai ser menos 1 e 1. Então, a gente pode escrever a função inversa, uma função inversa g, como sendo uma função do intervalo de menos π a π a uma aplicação, né, dos elementos desse intervalo nesse intervalo, de menos 1 a 1. Então, g também é função de seno, certo? Porém, agora, né, nessa definição, pegando apenas esse intervalinho aqui, né? Beleza? Já que vem de menos π a π e de 1 e menos 1, né? Entre 1 e menos 1. Então, a nossa imagem está aqui. Deixa eu pegar assim, para não confundir tanto. E mudar a cor aqui. Então, a nossa imagem é essa, né? De menos 1 a 1. E o nosso domínio é esse aqui, que vai de menos π a π, certo? Então, basicamente, a gente tem valores, a gente pega e recorta o gráfico da função desse ponto até esse outro ponto aqui, né? Beleza? Então, a partir daí, a gente tem como dizer que a função g ela é sobrejetora nesse intervalo, né? Dado y pertencente ao intervalo de menos 1 a 1 e x ao intervalo de menos π a π, certo? Então, a gente tem aqui que seno de x vai ser igual a y, né? Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Então, a gente tem aqui que é sobrejetora. É injetora nesse intervalo aqui, né? De menos π a π, porque a função seno é crescente nesse intervalo. Então, a gente tem que seno de x, ou x1 é diferente de x2, implica em seno de x1 diferente de seno de x2, certo? Pela definição lá de injetividade. Então, também é injetora. Se elas são injetoras sobre injetora nesses intervalos, então a gente diz que existe aqui uma função inversa, tá? Função inversa, beleza? E a gente indica essa função inversa como sendo o arcseno de x, tá? Que pode ter essa notaçãozinha aqui, ou pode ser assim, ó, seno a menos 1 de x, tá? Para indicar que essa função ela é inversa, beleza? Esse menos 1 aqui não é expoente. É como se fosse esse menos 1 aqui da função inversa, tá? Indica a função inversa. Então, ou a gente usa esse arcseno de x, tá? Para indicar que é a função inversa, ou essa daqui, seno a menos 1 de x, tá? Pode usar essas duas notações. Beleza? Então, como vai ser o gráfico dessa função, já que a gente pegou somente esse intervalo aqui do gráfico da função seno? Então, basicamente, a gente vai ter que esse domínio aqui vai se tornar a imagem, né? Já que eu tenho a inversa. Então, o domínio se torna a imagem e a imagem se torna domínio. Então, a gente vai ter aqui que o domínio se tornou imagem aqui, ó. Ou seja, agora a minha imagem vai de menos π até π. E a minha imagem da função seno, agora na minha inversa, vai ser
o meu domínio, que vai de -1 a 1, certo? Então, eu tenho esse gráfico aqui, justamente o gráfico nesse intervalo, tá? Só vai funcionar nesse intervalo. Então, esse daqui é o gráfico da nossa função inversa, arco e seno, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, determine, vamos ver um exercício rápido aqui. Determine alfa para que o arco e seno, tal que o arco e seno é 1/2, né? Ou seja, alfa é igual a arco e seno de 1/2, certo? Esse exercíciozinho aqui. Só que a gente sabe o seguinte, que alfa, se ele for igual a arco e seno de 1/2, isso daqui, né, só vai funcionar se somente se a gente tiver seno de alfa igual a 1/2. Ou seja, já que a imagem é igual ao domínio, o domínio é igual à imagem, né, na inversa, então a gente pode dizer que o seno de alfa é 1/2. Beleza? Tranquilo? Ou seja, a gente pegou essas definições aqui, certo? Já que y é igual a arquisseno de x, se somente se o seno de y for igual a x, tá? Para todo y no intervalo de -π a π, que é o caso aqui da nossa imagem do gráfico da função, beleza? Ou seja, a nossa imagem, o y, está entre -π a π. Então, essa equivalência aqui, ela é válida, né? Então, como a gente tem lá alfa igual a arquisseno de 1/2, então a gente vai ter que seno de alfa é igual a 1/2, certo? Então, aqui pela definição lá da função inversa do seno, essa expressãozinha aqui, alfa igual a arquisseno de 1/2, vai ser seno de alfa igual a 1/2, certo? Para todo alfa entre -1/2 e ou -π e π, certo? Então, quem é o seno de um ângulo que vai resultar em 1/2? Né? Fazendo a tabelinha lá, né, a gente sabe qual é, certo? Ou seja, qual é o seno do ângulo de 30, 45, 60 graus, né? Vou tirar esse último aqui. Então, de 30 é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Sobre 2, né? Sobre 2. Vou tirar isso aqui também. Fica melhor. Isso aqui sobre 2. Isso aqui sobre 2. E esse aqui sobre 2. E passo a raiz quadrada em cada um deles, né? Nos numeradores, claro. Só que aqui a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então, a gente vai ter que esse 1/2 aparece justamente aqui no ângulo de 30 graus. Então, esse seno de 1/2 é justamente 30 graus. E em π radianos, 30 graus é equivalente a π sobre 6, certo? Sobre 6. Então, a gente vai ter que, como o arquisseno de 1/2 não é qualquer alfa, né? Não é um alfa qualquer, e que o seno desse alfa é 1/2, né? E ele é único, então a gente vai ter que esse seno, esse alfa, só pode ser bissextos, que é 30 graus, certo? Justamente só pode ser seno de... Então, a gente conclui o seguinte, né? Que o seno de π sextos, se o seno de π sexto é 1/2, se somente se, né?
Se somente se π sextos, a gente está fazendo o inverso, né? Π sextos foi igual ao arquisseno de 1/2. Beleza? Então, olhando para cá, a gente conclui que realmente o alfa é π sextos, né? Fazendo aqui o inverso, né? Retornando lá a definição ali para encontrar quem é o alfa, né? O mesmo acontece aqui com os outros, tá? Vocês podem fazer os exercícios aí, vão fazendo. Tem mais exercícios e vamos lá para o arco cosseno. A função arco cosseno, né, como a gente viu, vai ser a função inversa do cosseno. Então, a gente tem aqui que a função cosseno, certo? Definida de RR, ela é sobrejetora, tá? Quer dizer, ela não vai ser sobrejetora, pois não existe um x real, tal que x, cosseno de x seja igual a 3. Não tem. Tá? Esse é um contra-exemplo, tá? E ela também não é injetora, pois se a gente tiver 0, o x1 diferente de x2, ou seja, x1 é 0 e x2 é π meio, é 2π, certo? A gente não vai ter as imagens diferentes, a gente vai ter imagens iguais, porque o cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π. Então, aqui também quebrou a definição da injetividade. Então, não é injetora e nem sobrejetora. Porém, se a gente limitar, como a gente fez com a função seno, em um certo intervalo, ou seja, restringir a função cosseno ao intervalo de 0 a π, né, tendo como contradomínio o intervalo de -1 a 1, certo? A gente vai ter essa função aqui. A função cosseno é dada dessa forma, certo? Então, vamos restringir aqui também, né? Ou seja, eu pego também esses intervalinhos aqui. Opa, na verdade não é esse intervalo, tá? Porque o intervalo que a gente pegou é de 0 a π, né? Certo? De 0 a π. Então, a gente pega esse intervalinho aqui. Tá? De 0 a π. De 0 até π e de -1 a 1, certo? Então, tá aí. A gente pegou esse intervalinho aqui, certo? À direita aqui do eixo y, né? O eixo do cosseno de x, certo? Das imagens, ou contradomínio nesse caso, né? Então, a gente vai ter que ela vai ser sobrejetora quando o y estiver nesse intervalo de -1 a 1 e existir um delta, ou um x nesse intervalo de 0 a π, tal que o cosseno de x é igual a y. Aqui sim, aqui vai valer a sobrejetividade nesse intervalinho. E vai valer também a injetividade, tá? Pois, dado x1 e x2 no intervalo de 0 a π, né, nesse intervalo aqui do domínio, a gente vai ter que x1 vai ser diferente de x2 e cosseno de x1 vai ser diferente de cosseno de x2 aqui também, tá? Então, a gente tem que a função vai ser decrescente, né? Aqui, ela está decrescendo aqui, certo? Então, como ela é decrescente nesse intervalinho aqui de 0 a π, certo? A gente tem aqui que a função ela é decrescente e todo x1 e x2 aqui que a gente pegar vai ser diferente das suas imagens também, né? As suas imagens vão ser diferentes. Então, a gente conclui que é sobrejetora. Se é sobrejetora, possui inversa. Então, a inversa dessa função vai ser denominada assim, né? De A-1. E a gente diz que a função vai ser arco
cosseno, tá? Desse intervalo. Então, pela definição, né, utilizando aqui a mesma definição lá do seno, né, y sendo igual a arco cosseno, né, se somente se o cosseno de y for igual a x, porém agora no intervalo de 0 a π, certo? O intervalo aqui mudou. A imagem vai estar entre 0 e π. Então, está aqui o nosso gráfico, né? A gente pegou aqui a função cosseno no intervalo de 0 até π, certo? Esse daqui é o nosso domínio, correto? Virou imagem. Então, nossa imagem aqui da função arco cosseno agora é de 0 a π. E o nosso intervalinho aqui, que é a nossa imagem da função cosseno, agora se tornou a nossa, o nosso domínio aqui da função arco cosseno. E é justamente isso que a função inversa faz, né? Ela transforma a imagem no domínio e o domínio na imagem, certo? Ou seja, se caso forem sobrejetoras e injetoras e, consequentemente, bijetora, né? Se ela for injetora e sobrejetora, bijetora. Beleza? Vamos lá para outra aqui. Aqui tem alguns exercícios, mas é bem parecido com o que a gente fez, né? Olha só. Então, qual é o alfa para que a gente tenha aqui o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, certo? Então, mesmo processo, né? Alfa igual a arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 implica que, implica não, né? Se somente se, né? Se somente se o cosseno de alfa for igual a raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o ângulo que a gente tem raiz de 3 sobre 2? Cosseno do ângulo. É o cosseno de 30 graus também, né? Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Já que ele está entre 0 e π, certo? Ou seja, alfa está entre o ângulo 0 e 180 graus. Então, é raiz de 3 sobre 2. E aqui, a gente sabe que esse 30 graus aqui é equivalente a esse sextos, beleza? A gente já verificou isso, beleza? Então, aqui tem outros exercícios bem parecidos, tá? Bastante exercício aqui. A maioria está resolvido, né? Vamos para cá. Para a função arcotangente. Tá? Então, a função arcotangente, a gente viu que é uma função definida para o x, para todo x, tal que x seja diferente, né, desse π meios mais kπ, certo? Em R. Então, ela é definida nesses dois conjuntos. Tal que a função tangente, né, f de tx, f de x é igual a tangente de x, né? Ela é sobrejetora, tá? Desse intervalinho aqui, beleza? Mas não é injetora, porque se a gente pegar a tangente, x1 e x2 aqui, né? x1 sendo 0 e x2 sendo π, são diferentes. Porém, a tangente de 0 é igual à tangente de π. Ou seja, as suas imagens aqui são iguais. Então, ela não é injetora. Tá? Então, a gente conclui que não dá para ter uma bijeção. Porém, a mesma coisa que a gente pode fazer com a tangente. Restringir o intervalo, né? Então, restringindo aqui o intervalo, já que ela é sobrejetora de cara, a gente não precisa mostrar aqui que ela é sobrejetora, né? Ela já é sobrejetora. Porém, a gente tem que mostrar que é injetora. Mas ela vai ser injetora aonde? Nesse intervalo aberto aqui de menos π meio a π meio. Ou seja, eu não incluo esses dois valores, menos π meio e π meio, tá? Então, a função ela é crescente nesse intervalo. Então, dados x1 e x2 nesse intervalo aqui, aberto, x1 e x2 vão ser diferentes,
implica que a tangente de x1 e a tangente de x2 também são diferentes. Então, aqui a gente vai ter a injetividade, certo? Então, excluindo esses dois valores aqui, certo? A gente vai ter aqui que a função ela vai ser injetiva nesse intervalo aqui, certo? De menos π a π, porém não toca, o gráfico não vai tocar essas duas retas verticais, tá? Então a gente tem também, por definição, que a arcotangente de x, certo? É igual a y, ou y é igual a arcotangente de x, se somente se a tangente de y for igual a x e y, ou seja, a imagem está entre menos π e π estritamente, né? Ou seja, aqui é maior, menor, certo? Então aqui não tem igualdade, né? Menor igual ou maior igual. Aqui é só entre eles e exclui digamos, os valores das bordas, né? Do intervalo. Então aqui eu tenho intervalo aberto, então esse número aqui e esse não estão definidos aqui na nossa função, tá? Na função tangente. Como os outros estavam, né? Aqui a gente viu que para a função seno, aqui ó, é maior, menor, igual, né? Então aqui os dois valores eles entram, né? O π meios e o menos π meio. Eles entram dentro da equação aqui, da função inversa. Aqui já não entra, né? Já não entram o menos π meio e o π meio. Beleza. Então vamos ver aqui como é que fica esses gráficos, né? Então o gráfico basicamente é a nosso domínio, né? Também se tornou imagem aqui, certo? E a nossa imagem, que seria toda a reta y aqui, né? Todo o eixo, se tornou o nosso domínio aqui, certo? Então, a gente tem aí, né, que o gráfico da função inversa da tangente, que é a arcotangente, vai ser esse gráfico aqui, né? Beleza? Como se a gente girasse, né? Girasse assim o gráfico e deitasse ele, né? Só que também invertendo ali a ordem, tá? Não simplesmente só deitar, certo? Então vamos lá. Aqui o mesmo exercício, né? Basicamente. Contra alfa, para que a arcotangente de alfa ou arcotangente de 1 seja igual a alfa, ou alfa igual a arcotangente de 1. Tá? Então, esse alfa é igual a arcotangente de 1 se somente se tangente de alfa for igual a 1, com alfa entre menos π meio e π meio, certo? Então, qual é o ângulo cuja tangente é 1, certo? Qual é o ângulo? A gente sabe que é o ângulo de 45 graus. Que a tangente de 45 graus é igual a 1, certo? Então, esse alfa aqui só pode ser um ângulo de 45 graus. Só que aqui a gente tem que dar sempre o valor em radianos. Então, 45 graus é π quartos, beleza? Π quartos, ou seja, o π é 180, né? Então, π quartos é 180 sobre 4. 180 sobre 4, ou seja, 180 dividido para 4 é 45. Justamente o que a gente quer, né? Então, aqui é π quartos, beleza? E é claro que a gente tem outros exercícios aqui, tá? Mas, basicamente, eu queria mostrar esses principais, tá? Para vocês. Que são as funções arco-seno, arco-tangente e arco-cosseno, arco-seno, né? Foi o primeiro que a gente viu aqui. E o arco-tangente, tá? Então, esses são os principais, tá? O arco-seno,
o arco tangente, ou arco cosseno, arco seno, arco cosseno, e, por fim, aqui o arco tangente, tá? Que também pode ser descrito como sendo tangente a menos 1 aqui, de x, né? Beleza? E aqui o arco cosseno também, né? Pode ser escrito aqui como sendo cosseno a menos 1, para indicar que é a inversa, a função inversa. Beleza? Então, esses aqui são os principais que eu queria mostrar para vocês. Essa parte aqui já é apêndice, né? Então, não é interessante que a gente veja aqui, porque aqui só tem alguns exercícios, alguns resultados, né? Beleza? Então, aqui já acabou o livro, né? Acabou o livro. Então, tá aí. Esse é o nosso conteúdo até aqui de trigonometria, tá? Aí a gente começa na próxima aula a ver polinômios, tá? Que é o livro 6. Vou até abrir aqui para vocês. Volume 6 do IES, Fundamentos da Matemática Elementar. Tá? Esse volume 6 aqui que trata sobre equações polinomiais. Tá? Deixa eu ver se vai abrir aqui, né? Pronto, esse livrinho aqui, ó. Trata de complexos, polinômios e equações. Só que aqui, nessa parte aqui, a gente vai passar bem rápido, tá? Porque aqui a gente vai começar na página 54, né? Com as noções básicas de polinômios. Vai ver tudo isso aqui. E uma coisa ou outra aqui de equações polinomiais. E lá, por último, a gente vai ver divisão de polinômios, tá? Divisão de polinômios. Então, é bem pouco o assunto, tá? Então, tá basicamente tudo aqui no capítulo 2 apenas, tá? A gente não vai ver tudo desse livro, tá? E nem dá tempo, tá? E não é interessante que a gente veja tudo, tá? Mas o mais importante está aqui nesse capítulo 2. Vou deixar para a próxima aula, beleza? Para não ficar tão cansativo. Se eu começar agora, acho que talvez dê até tempo de terminar isso aqui. Porém, eu queria mostrar exercícios. Eu mostrando exercícios não vai dar tempo, né? A gente finalizar, beleza? Então é isso. Dúvidas, perguntas? Assim que eu tiver uma lista, eu mando para vocês, tá? A lista pronta, tá? Se eu tiver uma lista de exercícios pronto, mas não esperem, tá? Vão fazendo os exercícios, beleza? Então é isso. Tem uma dúvida? A gente se vê na próxima aula, então, beleza? Tchau, tchau. Bom restinho de semana aí para vocês.